Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. E hoje o tema da nossa aula será medidas de tempo e medidas de temperatura, certinho? Então vamos iniciar aí falando sobre medidas de tempo. Acompanha comigo. Às vezes nos deparamos com situações em que necessitamos transformar uma informação que está, por exemplo, em minutos para segundos ou em segundos para hora. Em situações assim, nós devemos sempre lembrar que uma hora tem 60 minutos e que um minuto equivale a 60 segundos. Então, anota aí no seu caderno, ó. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. E desta forma, nós temos também que uma hora vai corresponder a 3.600 segundos. Para que então que eu estou falando essas relações para vocês? Assim como nós vimos em aulas passadas, é possível a gente fazer as transformações das nossas unidades de medidas de comprimento, por exemplo, que foi uma das unidades que a gente aprendeu nas aulas passadas. E a medida de tempo, você também pode fazer essas transformações, né? Para você poder organizar o seu tempo do seu dia, por exemplo, de uma maneira melhor e diferente, ok? Tranquilo? Então, bora continuar. Logo, para mudar a unidade de medida de hora para minuto, nós devemos, então, multiplicar por 60. Por exemplo, nós temos aí 3 horas. 3 horas vai equivaler, então, a 180 minutos. Por quê? Porque eu peguei essas 3 horas, multipliquei por 60, que deu, então, exatamente 180 minutos. O diagrama a seguir, então, apresenta a operação que nós devemos fazer para passar de uma unidade para outra. Então, temos aí a nossa tabela, onde vocês estão vendo as 3 unidades de tempo que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é a hora, o minuto e o segundo. Então, para você transformar de hora para minuto, você multiplica por 60. Para transformar do minuto para segundo, você multiplica por 60. Para transformar agora no caminho inverso de segundo para minuto, você divide por 60 e de minuto para hora, você também divide por 60. E em alguns casos, é necessário usar medidas com precisão, com o auxílio dos seus submúltiplos do segundo. Dessa forma, nós podemos indicar o tempo decorrido de um evento em décimos, centésimos ou milésimos de segundos, que vão ser unidades de medidas ainda menores do seu tempo, né? E geralmente a gente quase não utiliza esses décimos nem centésimos de milésimos, mas eles podem ser utilizados para fazer outros tipos de medida, provavelmente você não vai utilizar no seu dia a dia. Quais que são então as mais usuais? Hora, minuto e segundo. Sabendo fazer essas transformações, com certeza vocês se sairão muito bem aí, ok? Então, bora continuar entendendo mais sobre essa nossa medida de tempo. Bora lá! Por exemplo, nas competições de natação, o tempo de um atleta é medido com precisão em centésimos de segundo. Em outros casos, em que envolve uma quantidade maior de tempo, fazemos essa contagem em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e assim vai, tá? Então, assim como nós temos medidas pequenas de tempo, nós também temos medidas grandes de tempo, que a gente utiliza também no nosso dia a dia, né? Que são os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, a gente utiliza também os séculos e assim vai. No quadro a seguir, então, nós vamos relacionar aí algumas dessas unidades, as que a gente mais utiliza, tá? Então, um dia, esse é bem simples, um dia equivale a 24 horas, uma semana equivale a 7 dias, uma quinzena equivale a 15 dias, um bimestre equivale a 2 meses, um trimestre equivale a 3 meses, um quadrimestre equivale a 4 meses,
Um semestre equivale a 6 meses. Um ano equivale a 365 dias ou 12 meses. Uma década equivale a 10 anos. Um século equivale a 100 anos. E um milênio equivale, então, a 1000 anos. Com essas equivalências, então, aí, pessoal, vocês podem fazer as transformações para serem utilizadas principalmente aí no seu dia a dia e também na matemática, consequentemente. Tranquilo? Então, agora nós vamos passar para as nossas medidas de temperatura. Fechamos as nossas medidas de tempo e agora vamos para as medidas de temperatura. Combinado? Então, acompanha comigo na tela. Sempre que pensamos em temperatura, nos vem à mente coisas do tipo frio ou quente. Logo, lembramos que o termômetro, ele é o principal instrumento para medir a nossa temperatura, seja então do nosso corpo ou das variações climáticas, né? Então, quando a gente fala de tempo, vocês já começam a imaginar, né? Tá muito frio ou tá muito quente. E geralmente a ferramenta que a gente utiliza para medir isso, né? Se tá muito frio ou se tá muito quente, é o nosso famoso termômetro, ok? Tudo bem até aí? Tá conseguindo acompanhar? Então, bora continuar. Para medir as temperaturas no Brasil, vejam que é específico, tá? Utiliza-se a escala termométrica Celsius, que a gente escreve dessa maneira aqui, ó, graus Celsius, que possui variação de temperatura de 0 graus a 100 graus Celsius. Temos ainda termômetros que registram também as temperaturas que são o quê? Negativas. Os termômetros podem ser, então, de mercúrio, digitais ou utilizar somente sensores, tá? E por que é específico no Brasil, gente? Porque em outros países não utiliza-se, então, a escala Celsius. Às vezes utiliza Kelvin, Fahrenheit, né? Então, aqui no Brasil é que a gente utiliza graus Celsius. Onde vocês vão ver aí que o nosso termômetro ele pode ser de mercúrio, ele pode ser digital, ele pode ser de sensor, vai depender muito do lugar, da forma que você quer medir aquela temperatura, né? Porque nós também temos termômetros que medem, né, temperaturas que são negativas. A gente acha que no Brasil não tem temperatura negativa, mas nós temos sim, né? Em alguns lugares do nosso país, por exemplo, lá em Gramado, né? Lá em Gramado nós temos temperaturas negativas. Tranquilo? Então, bora continuar. Veja alguns modelos, então, de termômetros que medem a temperatura do corpo. Então, nós temos aí o termômetro de mercúrio, o digital, o infravermelho ou o termômetro sem contato, onde esse último aqui, pessoal, foi o que a gente mais utilizou aí na época que estava aí o Covid, né? Porque a gente não podia ter muito contato. Então, a gente utilizou esse tipo aqui de termômetro infravermelho para não ter contato com a pessoa que poderia estar com Covid. Sabe-se, então, que o corpo humano, ele apresenta uma temperatura normal, entre 36 e 37,5 graus Celsius. Ela sofre alterações ao longo do dia, estando mais próxima de 36 graus Celsius durante a madrugada e mais próximas de 37,5 graus Celsius no final da tarde. Quando uma pessoa mede a temperatura do seu corpo e o termômetro indica 38 graus ou acima disso, já é considerado que essa pessoa então está com febre. Então, quando você utilizar principalmente esse termômetro digital aí que você tem em casa, se a sua temperatura passar dos 38 graus, de 38 para cima, né, já indica então que você está com febre, tá? E a febre, ela pode ser decorrente de várias doenças aí, tranquilo? Então, bora continuar. Se o
termômetro indicar uma temperatura abaixo de 35 graus Celsius, já é considerado que a pessoa pode estar com hipotermia. A hipotermia é normalmente causada pela longa permanência em um ambiente frio, né? Veja então a temperatura do ar em determinadas regiões do nosso país, do nosso Brasil. Então temos aí, ó, termômetros marcando menos 5 graus Celsius, temos 34 graus, 48, 45, 4 graus, 26 e 8 graus. Ou seja, o nosso país ele é bem diversificado em relação ao tempo, né? Dependendo do estado que você tá, pode ser que esteja mais frio ou muito mais quente. Então, as temperaturas variam muito de acordo com o local em que você está dentro do nosso país, ok? Então, continuando aí, bora lá. Ao observar as imagens, nota-se que as temperaturas variam muito dependendo da época e da região do Brasil. Ainda de acordo com a imagem, tente responder: qual a temperatura mais baixa? Ela é negativa ou ela é positiva? Por quê? Qual a temperatura mais alta registrada? Essa temperatura significa que está muito quente ou muito frio? Então, vamos analisar aí. Vou colocar aqui a solução para a gente comentar juntos aí. Observando, então, a nossa imagem, nós notamos que a variação entre as temperaturas ela é muito grande. Sim. A mais baixa, gente, é menos 5 graus Celsius. E ela é, sim, negativa, pois está abaixo de zero. E a temperatura mais alta registrada é a de 48 graus Celsius. Isso significa que está muito quente, tá? E é por isso que geralmente também, de acordo com a época do ano, nós temos mais doenças respiratórias pela essa oscilação aí do tempo, né? Às vezes está chovendo, às vezes está quente, às vezes está frio, principalmente aqui no nosso estado de Goiás, que a temperatura varia muito, né? Um exemplo é quando, por exemplo, eu viajei, fui para o Rio de Janeiro com temperaturas assim, de 45, 48 graus Celsius, cheguei lá em Gramado com temperatura de 10, 12 graus, né? E aí o que aconteceu? Atacou alguma doença respiratória decorrente, então, dessa mudança brusca de temperatura, né? E aí as doenças respiratórias são várias, como sinusite, a própria Covid, né? A própria gripe também, a influenza. Então, depende muito também dessa oscilação da nossa temperatura. Vejam só, então, a nossa matemática se relacionando aí com as biológicas, né? Mostrando para vocês também que a matemática é importante para a gente entender o nosso corpo humano. Fechado? Tranquilo? Então, vou colocar aí no nosso último slide e aí na nossa próxima aula nós vamos continuar o nosso trabalho aí na nossa unidade 2. Fechado? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!